Boa tarde, pessoal. Começamos aqui o nosso primeiro videoblog sobre o investidor consciente. Vamos trazer sempre informações pertinentes do mercado financeiro e sobre novas alternativas de investimentos para rentabilizar melhor o seu dinheiro. Hoje falamos um pouquinho aí do custo da oportunidade, um tema muito importante que pouca gente se deu conta ainda. A gente vai tratar um pouquinho sobre inflação, taxa de juros, como que funciona a questão da taxa básica da economia, os riscos em relação aos retornos que você almeja dentro do mercado, qual que é a mecânica de investimento, explicar como que realmente funciona investimento e fazer alguns comparativos para você poder conhecer um pouco melhor as alternativas de investimentos e as formas de rentabilidade de cada uma. Então nosso objetivo é mostrar e comparar as alternativas de investimentos, mostrar como que a gente deve escolher a melhor alternativa. Então, definindo aí, o custo da oportunidade é qualquer coisa que a gente tenha que abrir mão em relação a outro item. Então, se eu pretendo aí ter rentabilidade acima da média, provavelmente eu vou ter que abrir mão de liquidez ou abrir mão da segurança. A gente vai ver exatamente isso dentro da mecânica dos investimentos, é um trade-off. Pô, será que eu gasto agora e junto para eu garantir o meu futuro, ou eu coloco um pouquinho agora, vivo menos agora para poder viver mais? Então isso aí são os trade-offs, é quando você se encontra numa situação de escolhas. Então a primeira pergunta é o que? Você já comparou seu investimento? Já parou para ver se realmente o investimento que você está fazendo é o mais adequado ao seu perfil? Definindo inflação, é o aumento persistente e generalizado no valor dos preços. Ou seja, é exatamente aquilo dentro de uma cesta de produtos, quanto que foi evoluindo os preços, quão mais caro foi ficando todas essas alternativas. Então é a primeira coisa que a gente vai ter que comparar dentro dos nossos investimentos. Existem vários índices aí dentro do mercado que a gente pode utilizar. Então o nosso primeiro objetivo é superar os índices de inflação. Por isso que a gente colocou todos esses índices aí, porque você vai ter que adequar de acordo com aquilo que você pretende gastar. Um exemplo, o IPCA, que é o índice mais conhecido aí da população, é o índice base para todos os outros índices, é o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Então é uma cesta para o consumidor final. Normalmente essa é considerada a inflação oficial do nosso país e vai balizar aí o tom dos nossos investimentos, o mínimo que a gente tem que adquirir dentro dos nossos investimentos. Temos outros exemplos também, o índice geral de preços, normalmente é muito utilizado aí para reajustar aluguéis, INCC, que normalmente ajusta as cartas de crédito ligadas ao mercado imobiliário. Então, é o primeiro índice. Entendendo esse índice, a gente vai começar a entender a taxa básica da economia. Definindo a taxa básica da economia, então, é a taxa que o governo vai definir para remunerar grande parte dos títulos da dívida do governo. Então você tem a possibilidade de emprestar o seu dinheiro para o governo e ele vai te remunerar por isso. Então essa taxa básica ela vai balizar todos os outros investimentos de renda fixa. A gente tem que falar aí também, quando a gente fala dessa taxa, alterando essa taxa, automaticamente você vai ter uma alteração no CDI, que normalmente é utilizado nos CDBs, nas principais aplicações, nas aplicações mais tradicionais aí do mercado. O CDI nada mais é do que o empréstimo entre bancos. Então o banco ele vai fazer o custo da oportunidade para ele. Poxa, será que eu empresto esse dinheiro para um outro banco que está necessitando? Ou eu aplico esse dinheiro em títulos do governo? Então ele vai emprestar para esse banco a um valor que pelo menos compense se ele tivesse aplicado em títulos do governo a custo zero. Ok? Então os títulos do governo eles normalmente são indexados a IGPM, a IPCA ou Selic, que é a taxa básica, ou ainda tem uma outra alternativa que são os títulos pré-fixados. É engraçado que dentro do cenário que a gente vive hoje, a gente vê aí a redução da nossa taxa básica da economia e houve cada vez mais que a poupança está ficando mais atrativa. Ninguém fala que investimentos de renda fixas indexados a IPCA ou pré-fixados estão ficando mais atrativos, e é isso aí que seria a realidade. Hoje, o correto, o investidor inteligente, ele está saindo dos investimentos tradicionais e buscando investimentos indexados ou pré-fixados. Qual que é o risco que você está disposto a correr? Já parou para pensar?
Poxa, mas é normal a gente ouvir falar aí dentro do mercado que quanto maior o risco, maior o retorno. Será que sempre é assim? Não é. A gente vê a poupança, tem o menor retorno aí, só pior do que a poupança, somente o FGTS. Então a poupança seria o item mais seguro? Não é, existem outras alternativas de investimentos tão seguros quanto ou até mais seguros. Então, que tem um retorno muito mais interessante. A partir do momento que você tem conhecimento e começa a discutir essas formas de investimento, você já consegue alterar essa relação de risco e retorno aí. Dentro de fundos de investimento tem um índice que é muito conhecido, é o índice Sharpe. Ele vai medir quanto acima do CDI, ou seja, dentro de um risco zero de título público, quanto que você teve de rentabilidade acima disso e qual foi o risco que você correu. Então, medindo a volatilidade, é uma coisa que sobe, desce, sobe de novo, isso é volatilidade, ou seja, é uma coisa que tem mais risco. Então, esse índice vai medir exatamente quanto maior, melhor. Mas eu já vi índice de Sharpe negativo. Isso acontece. Sempre o índice da poupança foi negativo. Por quê? Porque ele remunera abaixo do CDI e com risco baixo também. Mas então você vai ter um retorno aí abaixo do CDI que vai deixar esse índice negativo, que é muito ruim. A gente tem que entender que a mecânica dos investimentos ela funciona da seguinte forma: você nunca vai conseguir achar 100% de segurança, o máximo de rentabilidade e liquidez imediata em um único investimento. Então sempre você vai ter que abrir mão da rentabilidade em relação à segurança ou à liquidez. É muito difícil a gente achar tudo isso aí em um lugar só. Ou você tem uma rentabilidade maior, mas você tem um pouco mais de risco, ou você tem que esperar determinada data para aumentar essa rentabilidade. Então, essa é a mecânica dos investimentos. É ilusão se você chegar em qualquer lugar e ter uma rentabilidade maravilhosa, com uma ótima segurança e a hora que você quiser você saca. Não é assim que funciona o mercado financeiro. Por último aí, só colocar um exemplo das principais investimentos nas últimas décadas, a rentabilidade aí de 2000 até 2010, mostrando aí exemplos da média dos títulos públicos. Se a gente pegar aí bolsa, vem logo em segundo lugar, Selic, renda fixa, CDB. Então olha só, a poupança está lá embaixo, logo quase seguindo ali da inflação, quase superando apenas a inflação. Por último, o dólar, que a gente já não vê como investimento há muito tempo. Então esses foram os principais investimentos. Você no título público, que hoje é o menor risco possível, você teria o maior retorno. Então, abrir um pouquinho a cabeça de vocês. E ali, quando a gente fala de investimento, a gente tem que falar de ganho real também. Então, a gente vai ver somente o que está acima da inflação, que vai ser considerado dentro dos nossos investimentos. É isso que vai me interessar. Se eu simplesmente empatei com a inflação, eu não acumulei capital, eu não acumulei riqueza, eu simplesmente não remunerei o meu capital. Eu simplesmente tive a correção monetária do meu dinheiro. Não é para isso que a gente está no mercado financeiro. Pessoal, agradecer então. Meu nome é Fernando Luiz, sou assessor de investimentos. Caso de vocês tenham dúvidas, podem mandar e-mail. O e-mail está aí na tela, investeconsciente@gmail.com. Tem o meu telefone aí também. Mandem dúvidas, a gente sempre vai responder as dúvidas dos nossos visitantes através de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.